Bem-vindos a mais um podcast aqui do Reinvestidor, Rômulo Caldeira, sempre um prazer. E hoje nós temos uma convidada de peso, que eu já vou falar quem é, mas uma mega empreendedora aqui de Gramado, passou por poucas e boas durante toda a vida dela, cresceu, diminuiu, passou dificuldade, venceu. Hoje é uma mega empresária e sempre perseverou. A gente vai conhecer então essa mega empresária, Manu. É um prazer te receber aqui no meu podcast. Uma honra, Rômulo, com essa apresentação, né? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui contigo. A gente já se conhece de longa data. Sim. Também tenho certeza que a tua trajetória sempre me inspirou também. Legal. A gente vai bater um papo muito legal hoje com a Manu. Assim, Manu, todos os convidados que eu trago aqui, eu sempre vou mais embora sejam grandes empreendedores, mas é sempre histórias de superação, né? Porque as pessoas que estão nos vendo, elas querem saber o que fazer para elas dar o primeiro passo, para abrir o próprio negócio, se tem dificuldade, se vai ter facilidade, se é para qualquer um, se não é, se qualquer um pode alcançar os próprios sonhos, objetivos. E, bom, vamos começar agora sim, né? Falando disso, desse mega empreendimento que vocês têm, que é um marco aqui na cidade, sem dúvida alguma. Toda criança que vem para Gramado quer conhecer a Vila da Mônica, né? Eu fui lá pessoalmente, é lindo, maravilhoso. Obrigada. A Rebeca amou, não queria sair de lá. A gente tem um problema só quando a gente vai no parque lá, no Vila da Mônica, que é a hora de ir embora, que a criançada não quer sair, né? Verdade. É muito legal. E para nós que somos já adultos, a gente relembra toda a nossa infância, né? A Turma da Mônica faz parte da nossa infância, os gibizinhos ali quando a gente via. Então, realmente é muito legal, o parque é lindo, gigantesco, e a criançada realmente ama. Hoje é um sucesso. Sempre foi assim, foi fácil. Eu quero que tu conte sobre, primeiro, Vila da Mônica. A gente tem muita coisa para falar, mas sobre a Vila da Mônica. Como começou a ideia, por quê, quando, as dificuldades que tu teve? Conta aí, fica à vontade, o microfone é teu, fale à vontade agora. Olha, como diz o Ariano Suassuna, tudo que é ruim de passar é bom de contar, né? Sim. Então, a Vila da Mônica, assim como a maioria dos negócios que são grandes, né? Uhum. Que exigem da gente muito, a Vila da Mônica nunca foi um caminho fácil. Sim. Mas é um caminho maravilhoso, de muito aprendizado, de muita vitória, realmente a Vila da Mônica me levou para outro nível na minha vida empresarial, mas muito na minha vida pessoal, no meu crescimento pessoal. A Vila da Mônica, ela não nasceu sendo Vila da Mônica. Em 2018, eu fui a um jantar e eu estava num momento assim de vácuo existencial, sem saber o que faria da minha vida empresarial, porque, para quem não me conhece, eu fui sócia fundadora do Snowland, né? Sim. E fiz parte do grupo Gramado Parques, fiz a minha saída do grupo e estava num momento assim, sem saber o que fazer. Só para falar, né? Gramado era uma cidade antes do Snow e se transformou em outra depois, né? Então, realmente, vocês ali revolucionaram Gramado, né? É uma ideia divina, o Snowland. Ele continua sendo um ícone. Uhum. E é uma inovação muito grande, né? Fazer nevar todos os dias. Sim. É algo que até hoje me emociona. Uhum. Eu sempre olho o Snowland como, assim, uma ideia realmente vinda dos céus, porque o Snowland é único. Sim. E ali começou essa minha entrada no mundo do entretenimento, dos parques, né? Eu já vinha do turismo, já tive loja, já tive restaurantes, já Sim. empreendi nas mais diversas Sim. áreas. Já tinha uma trajetória, mas o mundo do entretenimento começou com o Snowland e foi muito... Até CD ela já lançou, pra quem não sabe. Verdade. Já cantei, né? Já. Mas a Vila da Mônica, depois de ter criado o Snowland, né, que é uma coisa incrível, de ter passado por toda a experiência de construir, desde o projeto até fazer o parque,
a gente aprendeu muito, mas a Vila da Mônica foi uma trajetória que eu tive que passar muito, com muita ajuda, mas muito solitária. Né? Então, Sim. naquela solidão, na obscuridade ali, naquele momento em que eu tive que achar soluções muito diferentes para conseguir fazer o parque. Mas a Vila da Mônica, ela não nasceu sendo Vila da Mônica. Eu fui num jantar e eu não sabia o que fazer mesmo da minha vida profissional e empresarial, e uma amiga, uma pessoa que eu conheci e que é uma pessoa maravilhosa, olhou para mim e disse: tu tem que fazer um parque para crianças. E eu olhei para esse mercado. Já tinha alguma coisa em Gramado? Tinha pouca coisa. Tinha pouca coisa. E aí eu comecei a pesquisar esse mercado e vi que realmente tinha um espaço. E pensei, vou fazer um parque para família, para criança. Comecei a pesquisar esses modelos de parques no mundo para criança, e fui para os Estados Unidos com 2 objetivos. Fui para uma feira que se chama IAPA. Sim. E fui buscar fornecedores para esse parque e fui buscar uma inspiração na Disney para a criação de personagens. E quando eu chego na IAPA, que eu vou pegar a minha credencial, eu recebo o informativo da feira, a maior feira de parques do mundo, em Orlando, e a capa da feira, do informativo da feira, era Turma da Mônica. Caramba! E aí, quando eu olho Turma da Mônica lá, me bate com orgulho brasileiro. Eu penso, ai, que legal, não é Mickey, não é Marvel, é Mônica. E isso fala, né, com o nosso coração, porque brasileiros todos aprendemos a ler, a escrever. Boa parte da nossa formação cultural está na obra do Maurício, né? E aí eu conheço o filho do Maurício, o Mauro, na IAPA, e apresento o meu projeto, e aí eu vou para os Estados Unidos e volto com os grandes personagens icônicos do Brasil, e com essa vontade de dar aos personagens um parque à sua altura, né? Em termos temáticos, de imersão, de qualidade, e foi assim que começou. Então, eu digo que era para ser, né? A Turma da Mônica me encontrou e eu encontrei, foi um encontro maravilhoso. Sim. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais. Quantas pessoas vocês recebem por dia, assim, na alta temporada? Gramado não tem baixa temporada, né? Mas na temporada, assim, nos dias melhores, quantas pessoas, mais ou menos? A gente recebe, em média, 800 pessoas, 800 pessoas por dia. A gente tem capacidade para receber mais, já recebemos até 1.800 pessoas num dia, mas uma média de 800 pessoas por dia. Não, que bom que vocês tiveram essa ideia, porque eu e a Pamela, a gente sempre gostou de Gramado, né? Então a gente sempre vinha para Gramado. Só que depois que a gente teve a Rebeca, a gente começou a perceber, né, o quanto faz falta atividades para toda a família. E porque hoje a gente já não escolhe mais um restaurante pela comida que a gente quer comer, mas se tem espaço kids. A gente não vai para uma atração se não tiver um espaço para a criança se divertir, né? E a gente sabe que em Gramado mais de 80% dos visitantes são famílias que vêm para cá. Então, quando vocês têm essa ideia, realmente vocês acertaram em cheio, né? E tem sido um sucesso. Claro que até se transformar no que vocês passaram poucas e boas. Ai, muitas. Porque vocês passaram pandemia ou já não... Ou foi depois da pandemia que a gente construiu o Rômulo na pandemia. Na pandemia, então... A gente começou a obra em dezembro de 19. Em março de 20 começou a pandemia e a gente estava assim, início da obra, chegando o material. Nossa, foi assim um desafio gigante. Tá, e a pandemia atrasou a obra? Atrasou 1 ano a obra. Atrasou 1 ano. Mas por conta de capital, de dinheiro? Ou porque os fornecedores pararam de entregar material para construção, ou ambas as coisas? Ambas as coisas, porque primeiro a gente teve uma inflação gigante no que era material, né? Sim. Orçamentos e tudo, porque mão de obra ficou escassa, matéria-prima ficou escassa. Se comprava uma chapa de MDF no início, né, da obra por R$85. Na pandemia, a gente teve momentos que a chapa de MDF chegaram a custar R$280. Então,
orçamentos, mão de obra, né? Muita gente com medo, leis que reduziram a capacidade de produção, de construção civil, de produção em várias áreas que envolvem o desenvolvimento de um equipamento gigante como é a Vila da Mônica, né? A gente estava na Itália nessa época, então eu não peguei a pandemia no Brasil. Eu não sei como foi aqui no Brasil, porque a gente ficou fechado. Na Itália não podia sair de lá. Mas a Itália realmente parou, até porque era o epicentro, né? Sim. Então, realmente, ninguém podia trabalhar. Era somente serviços essenciais. Como um parque, na cabeça das pessoas, é essencial. Então, creio que as obras também foram paralisadas, né? Construção civil tinha um percentual, mas como estava tudo muito reduzido, não tinha como não atrasar, né? O tempo, o custo, então foi um desafio. E as decisões, né? Sim. E também dinheiro, porque uma parte do parque teve investidores, e quem tinha coragem de investir naquele momento, né? Não se sabia sobre o dia de amanhã. Sim. Então, foi muito desafiador, mas a gente tomou uma decisão, né? E eu sempre falo, já que a gente está aqui num podcast que fala com pessoas que gostam de empreender, querem empreender ou já empreendem, e a decisão que a gente toma nos leva aonde a gente quer chegar. E eu tomei a decisão, nós tomamos a decisão de fazer o parque, porque sabíamos que a pandemia ia passar, o mundo ia voltar e as pessoas iam precisar de um espaço como o que temos hoje na Vila da Mônica, que é um espaço de convivência, de diversão em família, de compartilhar, que era o que não se podia fazer na época da pandemia, né? Hoje, talvez, a gente não se lembra o quanto isso vale, né? Porque no momento que a gente volta a ter as coisas, a gente não lembra do que era ter uma criança presa dentro de um apartamento. Sim. Né? E eu sempre pensei, não, o mundo vai continuar e quando ele voltar a ser o que ele era, ou até mais, ou até melhor, a gente precisa estar com esse equipamento para servir as pessoas que ficaram lá presas, as crianças que precisam brincar, precisam gastar energia, as famílias que precisam interagir juntas. Muitas pessoas, quando estavam empreendendo no período de pandemia, tanto lá na Itália, na Europa, quanto aqui no Brasil, com as incertezas, elas pararam. Porque, realmente, hoje, vendo a Vila da Mônica, que é um sucesso, é fácil, foi a melhor escolha. Mas com as incertezas daquele momento, onde as pessoas não podiam se reunir, como que você vai investir em um parque? Porque tu não tinha certeza nenhuma que a pandemia ia passar, né? Não. Cada vez ficava pior, né? Sim. Porque saiu da Europa, que é um país de primeiro mundo. Se lá foi terrível, aí chega no Brasil um pouco depois. Porque na Europa, se eu não me engano, foi 2019 que a gente pegou. E no Brasil chegou forte em 2020, mais ou menos. Março de 20, Março de 20. Quer dizer, se num país de primeiro mundo, a saúde de primeira linha foi o que foi, imagina aqui no Brasil, que a gente não tem toda essa estrutura. Então, realmente, a atitude de vocês é de tirar o chapéu, né? Porque com todas as incertezas, acreditar, mais do que uma atitude, foi um ato de fé, né? Com certeza. Foi um ato de fé, sabendo que Deus ia prover lá na frente, né? Com certeza. Totalmente um ato de fé. E, na verdade, eu particularmente me movo, sempre me movi, né? Tu sabe, a gente se conhece, dando passos de fé, com base em princípios, né? Sim. Quando a gente se move com uma base muito sólida em princípios, a gente sabe que até o caminho pode ser um pouco mais longo. Eu também nunca estou muito focada em chegar no final, em chegar na linha de chegada. O caminho, para mim, é sempre muito importante, muito transformador. E quem empreende sabe que a gente passa por ciclos, a gente tem desafios, né? E essa fé e esses princípios me deram a certeza de que o que eu estava fazendo ia dar frutos lá na frente. E já deu, graças a Deus, mas eu sei que é só o início de outras coisas maiores que vão acontecer através desse ato de fé, né? Eu sempre digo que Deus honra o peitaço, né? Que a gente dá. Sem dúvida, sem dúvida. Deus honra o peitaço. A gente sempre fala, né? Coloca o pé que Deus coloca o chão. É. Aí, beleza, vocês passaram por isso.
Legal, sucesso, começou o parque. E aí vem logo depois as enchentes, né? Sim. Como que foi? O que vocês pensaram quando vieram as enchentes? Que ninguém mais praticamente chegava na Serra Gaúcha. E aqui a gente vive de turismo. E nenhum turista praticamente colocava o pé em Gramado. Com Sim. toda aquela estrutura, operação gigante, contas, fornecedores, boletos. O que vocês fizeram naquele momento? Olha, Rom, em primeiro lugar, nós não fomos atingidos diretamente, Uhum. né? Não tivemos todo o problema dos deslizamentos em Gramado, né? Mas o parque não foi atingido. E isso, naquele momento, para quem estava aqui no Rio Grande do Sul, sabia que aquilo já era a primeira grande vitória, Sim, sim. né? Então, a nossa primeira reação foi primeiro atender os clientes que estavam na cidade, Uhum. porque quando tudo aconteceu, nós tínhamos muitos clientes em Gramado. Então, com esse princípio do servir, primeiro a gente vai cumprir a nossa missão. Sim. Enquanto tem gente aqui, a gente vai atender os ingressos que nós vendemos, as pessoas que estão na cidade vão ser muito bem atendidas. Uhum. Nós fizemos isso. Depois disso, nós nos focamos, num primeiro momento, em estender a mão para os que estavam numa situação pior do que a nossa. Então, a gente começou um mutirão de ajuda e fomos fazer a nossa parte. E as decisões, nesse caso, porque é uma decisão de calamidade, em que ninguém tinha a menor dimensão do que isso causaria, porque os efeitos dessa chuva, eles não foram, não acabaram, ainda não acabaram. Sim. Mas eles começaram a acabar, graças a Deus. Mas a gente sabia que isso ia durar. Então, naquele primeiro momento, a gente focou em tomar decisões dia após dia, né? Decisões pontuais, pensando, não atropelando, e pensando que não éramos só nós que estávamos naquela situação, né? Uhum. Então, quando a gente sabe que está no caminho certo e aquilo era uma situação que não era só com a gente, vamos tomar decisão após decisão e as coisas vão acontecendo e a gente vai clareando. Não que tem momentos que, quando aconteceu essas chuvas, teve dias que eu não sabia o que fazer, sendo muito sincera. Eu acho que a maioria dos empreendedores não sabia o que fazer. Porque assim, Manu, a maioria das pessoas que nos assistem são pequenos, médios, tem grandes empresários, mas tem a maioria, pequenos empresários, médios empresários, que ele se vê, às vezes, em situações bem difíceis, né? E vocês, como grandes empresários, foi fácil passar por aquilo? Porque vocês, querendo ou não, dependiam para manter as portas abertas. Claro. De público, né? E o público não chegou. Uma na pandemia, né? Ou quando vocês estavam construindo, vocês não passaram por isso de público porque estavam construindo. Mas depois que o parque estava funcionando ativo, vocês precisavam de público. Porque tem todas as contas a pagar, tem o custo de dinheiro, tem funcionários, tem fornecedores, né? Como que vocês conseguiram? Alguém ajudou vocês? Como que vocês pagaram as contas, os funcionários, eles ficaram na mão? De onde veio a solução, assim? Porque é o que o empresário pensa, às vezes ele passa por um contrato quebrado, não passa por uma calamidade, mas o principal cliente rompe com eles ficam desesperados. O que eu faço? Vocês passaram por isso na pele, né? O que vocês fizeram? Muitas vezes, né, Romo? Muitas vezes. Não foi só nessa situação das chuvas. Uhum. Na vida empresarial, a gente vai passar por momentos assim que na hora tu fica, e agora? Uhum. Mas o que eu aprendi ao longo do tempo é que não há motivo para desespero. Sempre tem uma solução. Uhum. O que a gente precisa fazer é parar, pensar, conversar com as pessoas certas. Se o meu problema é o banco, vou conversar com o banco. Uhum. Se o meu problema é um credor, vou conversar com esse credor. Né? O problema é que as pessoas acabam se desesperando e eu acho que é aí que está o grande problema. Às vezes tem uma solução ali do lado, alguém pronto para estender a mão, mas o desespero paralisa. Uhum. Né? E aí as pessoas não enxergam a situação. Eu sempre parei, olhei e fui resolvendo situação por situação. Na Vila, a gente teve algumas demissões, era impossível não demitir, embora eu segurei o máximo, mas foi
muito pensado, assim, o mínimo possível num primeiro momento, porque a gente sabe que os primeiros impactados, né, também são as pessoas do nosso time. Claro. Né? Então, a gente foi tomando decisão dia após dia, foi sentando, fazendo plano e negociando. Negociamos com fornecedores, negociamos com bancos, negociamos com fornecedores, com o time. Fomos negociando. O caminho do negócio é a negociação. A gente tem que parar, pensar em negociar, achar saída. Cada situação é muito pontual, mas eu acho que se o plano geral está bem estruturado, não é difícil chegar na frente de um credor e dizer, o plano é esse, aconteceu isso, eu te proponho isso, isso e isso, o não a gente já tem. Sim. E vou te dizer que toda vez que eu fui para a negociação, é muito difícil a gente receber um não, quando as pessoas sabem que tu é transparente e que o teu plano faz sentido ali na frente. Sim. Né? Eu passei por uma situação difícil assim lá no Cruzeiro, porque imagina, um Cruzeiro gigante, um clube um dos maiores do país, e ele estava praticamente falido, onde os funcionários já estavam 6 meses sem receber. Nós, jogadores, também. Pro jogador é mais simples passar por aquilo, né? Porque ele tem um histórico financeiro bom, então ele consegue sustentar. Mas pro cozinheiro, pro porteiro, pro massagista, pro jardineiro ali do clube, que ganha às vezes 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, ele ficar 6 meses sem salário é muito difícil. E claro que nós jogadores, a gente sempre procurávamos ajudar eles. Só que o que eu penso no caso de vocês são esses funcionários que tinham salários um pouco mais baixos. Como vocês fizeram para pagar eles? Vocês tinham dinheiro em caixa? Vocês tiveram que colocar do bolso? Vocês pegaram empréstimo? Porque o empresário, às vezes, quando ele está numa situação difícil, ele fala, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer, eu tenho funcionário. Como que eu pago ele? O que vocês fizeram? Vou dizer o que eu faço, né? Se eu tenho funcionário para pagar, eu vendo o que eu tenho, eu dou um jeito. Qualquer jeito, porque funcionário, colaborador, time, é prioridade. Sim. Eu, inclusive, já cheguei na frente de fornecedor e de banco e de parceiro e disse, olha, me desculpa, eu tenho que pagar o meu time. Né? Meu time precisa do pão na mesa. Tem família, tem criança. Então, a prioridade número 1, né, dentro do meu negócio é o time. Então, eu já passei não só nessa situação da Vila da Mônica, mas lá no Snow, em outras empresas. Eu tenho um apartamento, eu tenho salário para pagar. Claro, a gente tenta fazer negócio, tenta fazer consórcio, tenta fazer outra coisa, né? Sim. Mas se não tem, em último caso, eu, Manu, pago o time, tá? Talvez não seja o melhor conselho financeiro. Sem dúvida. Né? Mas sempre fiz isso. Mas finanças não é uma matemática exata, ela é muito mais comportamental. Às vezes, uma decisão que parece não ser lógica nas finanças é a melhor decisão que a gente toma. Né? Porque, às vezes, tu mexe no teu bolso. Né? Claro que se a gente for olhar com um especialista financeiro, fluxo não é a decisão certa a tomar. Sim. Mas tu dorme tranquila. E quando a gente faz isso, sempre é a melhor decisão. Não, e quando o teu time tá tranquilo, da onde tu menos espera, vem auxílio. Sim. Porque as pessoas todas entram numa sintonia de fazer a empresa passar por aquilo, né? Agora, quando o time está inseguro, aí cria uma instabilidade tão grande que até para sentar na frente de um fornecedor fica complicado, né? De um parceiro, de uma pessoa que tu precisa honrar algum compromisso. Então, mas eu no meu caso, inclusive, era difícil até de vender imóveis, né? Porque um momento difícil de mercado imobiliário, onde todo mundo com medo de comprar qualquer coisa. Mas eu, graças a Deus, tive compradores na hora certa, com o tipo de dinheiro certo que eu precisei. Então, eu não posso me queixar, abrir mão sempre de patrimônio pessoal. E aí que tá, né? Quando a gente toma a decisão de empreender, é diferente de um investidor. Embora o investidor também tenha risco, depende do que ele coloca, mas o empreendedor, ele tem que entender que
não tem linha de chegada. Sim. Não tem linha de chegada. E normalmente as pessoas se desesperam pela essa ansiedade de chegar, de chegar e de chegar. Sim. É o jogo do infinito. Sim. Não tem linha de chegada. Então, o que eu vou fazer nesse momento para que eu possa dar o próximo passo? Às vezes, e quase sempre, é isso que ninguém fala, a própria carne tem que ser cortada. Sim. Então, o empreendedor não pode ser muito apegado. Não pode ter medo de vender um imóvel seu para pagar um time para dar continuidade para o seu negócio. Se ele tiver esse medo, eu sempre digo, tiver muito medo de perder o que tu tem, nem começa. Nem começa. Pega o teu dinheiro, investe lá, investimentos garantidos, né? São risco duas coisas, é iminente, são né? duas coisas, né, completamente diferentes, né? O investidor, na maioria dos casos, quando ele não tem família, o risco dele é ele e o dinheiro dele. Empreender não, né? Tu coloca em risco muitas pessoas que dependem de ti. Exatamente. Então, realmente, tem que ter um sangue muito mais frio. Só claro, hoje eu sou um educador financeiro, tenho ajudado bastante pessoas sobre finanças, investimentos, e muitas pessoas acham que elas vão enriquecer somente através dos investimentos. Em alguns poucos casos, sim, isso acontece, mas na maioria dos casos, os investimentos, eles precisam se multiplicar. Mas para que eles se multipliquem, tu tem que fazer os aportes. Para te fazer os aportes, tu tem que gerar de alguma forma esse valor. Então, realmente, todo investidor, né, que ama investir, ele sempre vai ter uma veia empreendedora, porque ele precisa gerar dinheiro para que aquele dinheiro que ele gerou multiplique, enfim. Aí a gente vai na velha conversa do juros compostos, na bola de neve, né? Mas tem que ter o capital ali, né? E vocês... Não. Eu não sei se você... eu não Rômulo, sei se vocês eu gostam nunca... do mercado financeiro, de investimento, se entendem ou não, mas todo empreendedor é investidor e todo investidor é empreendedor de uma certa forma, com né? certeza. Não, e assim, é que no meu caso, eu nunca tive a condição perfeita para empreender em nada. Eu nunca tive o dinheiro para fazer nada que eu fiz. Sim, sim. Então, para mim é normal, entende? Sim. Não vou te dizer que é confortável. Não. E, na verdade, na minha vida, eu nem tenho buscado muito conforto. Não é o que eu busco. Eu busco ser mais forte todo dia. Porque quanto mais forte eu fico, menos desafiador é o problema. Mas eu nunca tive a condição. Então, passar por mais um problema, o que impacta em mim? Bom, vou ter que achar uma outra solução. Ter que aumentar o meu nível de solução, vou ter que achar um outro caminho. E isso eu sei que não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem essa estrutura. Sim. Então, nunca foi fácil, mas nunca faltou. Sempre aconteceu. Por isso que eu digo, a iniciativa é uma coisa muito importante. No momento que tu toma a iniciativa de resolver o problema, dentro de princípios, né, transparência, humildade, honestidade, tudo colabora para que tu ache a solução. Essa é a minha experiência. Parece subjetivo, sim, mas não é. É real. Não, eu lembro de uma história que tu falou, não sei se tu pode falar dela, enfim, mas sem citar nomes aqui, tu estava em um momento delicado da Vila da Mônica, que tu precisava de um cheque alto, alto mesmo, e tu não tinha mais de onde tirar ou para quem recorrer. E chegou uma pessoa até você que amou, que era, na verdade, um dos sonhos dele fazer parte daquilo e entrou com um cheque de última hora. Sim. É a velha história, né? A gente coloca o pé, Deus vai lá e coloca o chão, né? Essa história é legal, né? Como que foi, assim, sem citar nomes? História maravilhosa. Não posso citar, porque é super então aberto. Assim, não ainda. tem... logo depois da pandemia... Na pandemia ainda, porque era 21... a gente segurando as rédeas da obra, teve um aumento gigantesco de valor para terminá-la, né? Com data de abertura marcada, até porque não tinha como esperar mais, já estava um ano atrasada a obra, eu com um contrato com a Maurício de Souza, precisava, né, de 5 milhões em 20 dias. E eu tinha um investidor, mas o investidor, de repente, desistiu de colocar o dinheiro.
E numa bela manhã, uma terça-feira, o meu financeiro me chama e diz exatamente isso: Manu, se a gente não tiver 5 milhões em 20 dias, tu esquece, tá? A gente está com um volume gigante de entregas e a gente não vai cumprir prazo, não vai conseguir fazer essa obra a tempo. E quando eu ouvi aquilo, eu já tinha feito muitos movimentos, e nada daquilo tinha dado certo. Eu simplesmente fui para casa e entreguei para Deus. Fiz um banho de banheira para mim, entrei na banheira e falei para Deus: olha, meu Deus, os movimentos estão feitos, o plano está pronto, eu cheguei até aqui, agora eu entrego nas tuas mãos e eu vou ficar tranquila. Esse ficar tranquila não impediu que no outro dia, na quarta-feira, eu não estivesse no meu escritório, ligando, pensando, falando, buscando. Mas eu fiz o movimento na quarta, na quinta e na sexta. E nada. Simplesmente nada. Quando foi na sexta-feira, 6 horas da tarde, um primo meu... Tá, mas espera aí, ó. As pessoas que estão vendo, esse movimento que tu fez, naturalmente, tu deve ter feito o movimento natural. Tu ligou para as pessoas que mais tinham dinheiro, as mais próximas, para banco. Qual que é esse movimento que tu fez na quarta, quinta e sexta-feira? Liguei para pessoas que tem um potencial investidor, um empresário, para mediadores de investimentos, banco, tudo que eu podia, que talvez tinha uma conexão ali com o meu negócio, que pudesse entrar algum valor, né? Talvez nem tudo, mas uma parte, enfim. Sim. Fiz o movimento, peguei meu networking, né? As pessoas que eu tinha ali já algumas em negociação, outras já tinha apresentado, já tinha feito um primeiro contato. Vendas, né? Porque todo empreendedor tem que ser vendedor, sim. né? E vendas é muito não e pouco sim, né? Sim. Mas os sims valem a pena. Então, comecei a fazer os meus movimentos. E penso também, né? Eu acho que o empreendedor, isso é uma parte importante. Sempre que eu tenho uma coisa para resolver, eu penso. Eu não saio fazendo aleatoriamente. Eu penso qual é o movimento que pode me levar até aquilo que eu preciso para aquele momento, na empresa, enfim. E fiz isso, liguei, recebi não. Tudo bem, sexta-feira, 6 horas da tarde, um primo meu me liga, eu atendo o telefone, eu super cansada, já estava, meu Deus, trabalhei semana inteira e nada. Esse meu primo estava fazendo um extra de chofer no St. Andrews, que é um hotel maravilhoso aqui de Gramado, e pegou uma família. Durante a semana, estava acompanhando a família na cidade. E o Fernando, que é o meu sócio hoje, e é uma pessoa que eu admiro demais, chegou e disse: que legal essa cidade, que gente empreendedora. Eu fiquei sabendo que estão fazendo até um parque da Turma da Mônica aqui. E como eu queria conhecer as pessoas que estão fazendo. E aí o meu primo disse: seu Fernando, o senhor não vai acreditar. Mas a pessoa que está fazendo é a minha prima, a Manu. E acho que ela vai gostar de te conhecer. E eu digo, claro, disse para o Fernando vir aqui e tal, me conhecer no escritório. Tinha um escritóriozinho pequenininho no centro. E ele chegou lá. Quando ele abriu a porta, que a gente se encontrou, eu tinha certeza que o Fernando ia ser o meu parceiro. A nossa empatia foi imediata. E eu levei ele para ver a obra no outro dia. E ele olhou para mim e disse: Manu, eu não sei o que tu está fazendo aqui, mas exatamente o que tu está fazendo aqui, mas eu quero fazer junto contigo. E isso foi no sábado que eu levei ele ver a obra. Na quarta ele me mandou mensagem. Eu acho que na sexta-feira eu fui para Foz do Iguaçu, que é onde ele mora. E a gente fechou negócio, somos parceiros até hoje. E não é só um sócio, mas é um grande empresário que me ensina. A família dele é maravilhosa, então é muito mais do que um sócio. É um grande amigo que o próprio Deus enviou.
E veio a solução exatamente como eu precisava, no tempo que eu precisava, e muito além, ao longo dessa trajetória em que estamos juntos, o Fernando tem sido um braço no qual eu tenho certeza que qualquer dúvida, qualquer conselho, eu posso ligar para ele e tenho. Então, coisa divina. Vamos parar para refletir um pouquinho. Tu tentou de todas as formas, conseguiu 5 milhões. Ligou para todo mundo que tu conhecia, sempre não. Quando tu decidiu de verdade, entrego nas mãos de Deus, veio de onde tu nem imaginava. Do teu primo que estava fazendo serviço extra de chofer, motorista. Para um cara que nem te conhecia e veio, né? O que isso nos faz refletir, assim? De repente, se tu não tivesse esgotado todas as tuas possibilidades, o Fernando nem teria chego aqui em Gramado ou nem teria comentado que queria conhecer os proprietários do Vila da Mônica. Então, às vezes as pessoas acham que é coincidência, foi sorte, tinha que ser. Mas, na verdade, 100% dos casos que acontecem... Porque isso foi um milagre, né? Milagre. Milagre, faltava um pouco, não faltava mais 20, faltava menos dias, sei lá, 10 dias para ter 5 milhões, tu não conseguia mais. E acontece dessa forma, então o milagre, 100% das vezes, Deus espera a gente esgotar todas as nossas possibilidades para então enviar. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Eu sempre digo, né? O milagre é no último, já que tu é do futebol, Sim. no último segundo do segundo tempo. Sim. Não tem milagre antes, sim, né? Sim. É quando a gente realmente esgota. E eu sempre conto, e isso é a verdade absoluta. Eu já tive muitos problemas, boletos altíssimos como esse aí, e outros mais. Essa é uma história. Sim. Poderia contar muitas. Eu nunca perdi uma noite de sono, Rômulo. Nunca. Por pior que fosse o problema, por pior que fosse a solução que eu tivesse que encontrar, eu nunca perdi. Porque, de verdade, a minha confiança nunca está baseada na minha condição, nem intelectual, nem financeira. Eu sempre entrego mesmo na mão de Deus e eu sei que Ele está fazendo as coisas. Então, se eu tenho Ele como ajudador, eu não posso me desesperar. Não que eu não fique triste, que eu não me preocupe, que eu seja uma irresponsável, não é isso. Claro. Mas chega na hora do sono, eu realmente entrego e durmo. E no outro dia, às vezes durmo mais, às vezes durmo menos. Como empreendedora, às vezes a gente tem que acordar muito cedo, tem que resolver tudo muito cedo. Durmo menos às vezes que eu gostaria, mas sempre com paz. E eu acho que essa paz, até tirando a questão só da questão fé, né? Mas a paz, ela te dá uma clareza sobre os fatos. E isso está muito embasado no meu senso de identidade. Assim, se eu não tivesse aquele dinheiro, eu ia dar outro jeito. Claro. E eu não ia ser menos empresária, ou menos valor, ou menos Manu, porque não tinha conseguido aquilo. Então, eu acho que essa ansiedade, esse desespero, esse medo de perder, está muito vinculado com a associação da tua identidade com o teu patrimônio, ou com o teu título, ou com as coisas que as pessoas acham que é muito importante. E eu, graças a Deus, não sei se é porque eu vim do nada, né? Eu já não tive nada. Sim. Então, eu nunca tive o meu senso de identidade vinculado com o meu resultado. Sim. Não que eu não queira o resultado, não que ele não seja importante. Ele tá aí, né? Quando a gente vê as coisas prontas, aconteceu, tá aí. Mas também isso não me define, sabe? E essa paz, essa tranquilidade de saber que eu vou achar uma solução, Deus vai trazer a pessoa certa, eu vou ter a ideia certa, vai vir algo para solucionar, me dá paz. E essa paz dá... Com paz tu acha a solução, né? O problema é o desespero, o nervoso, o que os outros vão achar. Se eu não pagar um boleto, eu não sou caloteira. Claro. Eu sei quem eu sou. Eu não tive dinheiro naquele dia para pagar aquele boleto. Sim. Só claro. Isso. Né? Isso não me define. Claro que pela responsabilidade, por princípio, tu vai fazer tudo para tentar achar a solução para aquele problema. As pessoas confiam nisso. Sim, sem dúvida. Né? Quando a gente tem propósito, né? Porque, com certeza, claro que tu queria ser bem-sucedida criando Vila da Mônica. Quando criaram o Snow lá atrás, Vila da Mônica agora... Sim.
mas sempre tem um propósito, né, forte por detrás. Ah, a gente nunca falou sobre isso, mas com certeza a ideia principal de criar tudo isso, porque Vila da Mônica é uma estrutura imensa, gigantesca, né? Sustenta centenas de famílias, se não falar milhares de famílias, alegra muitas pessoas. Mas sempre tem aquele objetivo lá atrás de ajudar o maior número de pessoas possíveis, né? Um propósito. Foi quando vocês criaram o Vila da Mônica, foi com esse objetivo Com de certeza. ajudar, de ah, tirar as pessoas de situação difícil, de alcançar pessoas de alguma forma financeira, enfim. Qual que foi o objetivo assim para criar o Vila da Mônica? E foi isso que fez dar certo, né? Por isso que eu te pergunto, porque tem pessoas que vão nos assistir que eles querem realmente ter um grande negócio para ostentar, para andar com o melhor carro. E 99, alguns até conseguem por um pouco, por um breve período de tempo, né? Mas o empreendimento de sucesso, que passa por cima de tudo, de pandemia, de chuva, do que for, é porque tem um propósito forte por detrás, né? Com Qual que foi o certeza. de vocês? Com certeza. Eu brinco, né, que quando eu fui pegar dinheiro no banco para fazer a Vila da Mônica, o gerente do banco olhou para mim e disse: "Por quê? Por que tu vai fazer isso? Por que que tu não pega o teu dinheiro e vai para Miami tomar drinks?" E eu brinco, né? Não me façam me arrepender Sim. de ter feito isso quando eu tenho um problema lá contigo, de não me façam me arrepender. Mas eu brinco e digo com certeza, né? Óbvio que a gente quer o resultado, Sim, né? lógico. Mas o negócio, ele é vivo. Ele te traz tantas coisas além do resultado financeiro. O resultado financeiro é necessário, é legítimo, eu quero, sempre tive essa coisa. Eu brinco que sem dinheiro tu não consegue ajudar nenhum parente com dor de dente, né? Sim. Dinheiro é necessário, é maravilhoso. Uhum. Eu gosto de dinheiro e acho que dinheiro é justíssimo para quem trabalha, empreende, gera oportunidades. A gente busca o resultado financeiro. Sim. Mas o negócio ele é muito além Uhum. disso, muito além. Então, quando eu vejo dentro do meu time, a gente tem uma cultura muito forte dentro da empresa, né? De valorização das pessoas que estão lá, de fazer as pessoas ascenderem. Às vezes começa num cargo inicial e a gente tem muitos exemplos na Vila da Mônica de gente que gente que começou dirigindo o trenzinho e hoje é coordenador da operação, né? Quando a gente vê as pessoas se desenvolvendo, realizando seus sonhos, eu já tive situações do último pedido de uma criança maravilhosa que estava em fase terminal de um câncer, era ir na Vila da Mônica. E a gente pôde proporcionar isso para essa criança. Sim. Com todo carinho, né? A gente é um dos parques mais acessíveis do Brasil. Então, a gente recebe autistas, famílias com aquela situação e vê os filhos se divertindo. Tem coisas na vida que são maravilhosas, que nem todo o dinheiro do mundo poderiam proporcionar. Então, o empreender é um caminho com muitas nuances, com muitas cores. É um caminho muito enriquecedor para a vida pessoal. Então, para mim, é um prazer também, é uma realização minha, mas não só minha, das pessoas que estão trabalhando junto comigo, do que a gente gera na sociedade, o impacto social, os empregos, Sim. a cultura, o pensamento, a mentalidade. Levar cultura, diversão, fazer as pessoas irem para o lúdico. Eu tenho um perfil de empreendedora muito criativa. Eu sou bem menos executiva do que criativa, né? Eu executo e tenho aprendido muito, gosto cada vez mais de executar, mas eu sou muito criativa. E esse é um ambiente que me deixa, assim, feliz. Todos os dias de acordar, ir para o meu trabalho, olha que legal. É muito bom fazer o que eu faço, sabe? Me potencializa. Sim. Assim, as pessoas têm um falso pensamento humilde, né? Diz, eu não quero empreender, eu quero ter meu empreguinho, ganhar meu saláriozinho, viver minha vidinha e tá ótimo assim. Parece um pensamento humilde. Parece. Mas, na verdade, é um dos pensamentos, assim, no fundo,
se a gente parar para pensar, um dos mais egoístas que tem. Porque quando você tem poucos recursos, você consegue ajudar pouquíssimas pessoas, ou quase ou ninguém, na verdade. Quando você vence, prospera, tem dinheiro, você consegue ajudar muitas pessoas, né? Eu lembro, mano, quando eu saí de casa com 13 anos de idade para jogar futebol. Pô, eu saí de casa com 13 anos, eu era uma criança, né? Ainda mais naquela época que 13 anos, hoje 13 anos o pessoal já tá 1000 anos luz na frente. Mas, pô, há 20 anos atrás, 13 anos era uma criança. E aí eu saí de casa com o objetivo de mudar a vida da minha família, não era nem a minha. Sim. Porque o pai e a mãe não tinham condição financeira boa, moravam de aluguel, ou pagava aluguel, ou pagava a luz, ou pagava a luz, ou pagava a água, aí cortava um, abria o outro, a vida inteira assim, de verdade. Sim. E eu falei, não, o que eu sei fazer é jogar futebol. Eu vou abrir mão dos meus amigos, das namoradinhas da escola, das festinhas, não importa, eu vou em busca desse sonho porque eu quero, primeiro, mudar a vida de toda a minha família, né? Depois, claro que eu quero ter uma vida legal. Mas, e aí quando acontece, e aí tu chega lá, aí tu pode levar os teus pais, sogros, várias vezes para a Europa para conhecer, que de repente Sim. eles nunca teriam condição. Tu consegue lá dar uma casa, que era o sonho deles, um carro, viagem, enfim. Isso é muito legal, é muito gratificante. Mais do que comprar para mim mesmo e para Pamela. É quando a gente compra para os pais ou quando a gente consegue ajudar alguém. Então, o pensamento de vencer na vida, de prosperar, quando tem um propósito de ajudar os outros, ele é o menos egoísta possível, ele é o mais altruísta que possa existir, né? E vocês fazem isso, né, Manu? Com certeza. Eu sempre falo, tu poder proporcionar isso. Eu também, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Né? Mentindo que tinha 16 para poder Para trabalhar. poder trabalhar. Porque não podia, né? Sim. Então, eu também. E aí, desde os meus 13 anos, a minha mãe me criou sozinha, né? Também de aluguel. Em 7 anos, eu mudei 7 vezes, para ter uma ideia de como é que era, né? Sim. Comecei a trabalhar muito jovem e sempre com essa ideia de, um dia eu vou poder ajudar minha mãe, um dia eu vou dar uma vida diferente para ela e ter conseguido fazer isso por ela e não só por ela, mas, né, graças a Deus por outros familiares, por outras pessoas, pelo meu time, pelas pessoas que passaram pela nossa vida, pela minha vida. Uhum. Isso é muito gratificante, dá um sentido muito maior, né? Isso realmente me deixa muito feliz. E embora também não seja o maior dos objetivos. Isso é uma das coisas que a gente faz quando empreende. E é um caminho lindo e eu sou apaixonada pelo empreendedorismo por isso, pelas oportunidades, principalmente de mudança de mentalidade, de atitude que as pessoas têm ao entrarem nesse mundo incrível de gerar oportunidades, sabe? Isso exige sacrifício de ti quase todo dia, quase toda hora. Mas o sacrifício é o verdadeiro amor, né? Então, sim, tu ama com atitudes todos os dias, acreditando todos os dias. E aí tu dá amor naturalmente. Recebe, né? sem dúvida, sem dúvida. E qual foi o momento, assim, mais marcante? Aí eu não tô falando de empreendedorismo, da vida mesmo, assim. O que mais te marcou, que te emociona? A primeira coisa que vem na tua memória, assim. Meu Deus, que mais me marcou e que me emociona. Meu Deus, tem tantas coisas. Eu tenho algumas, assim, também. Eu acho assim, da minha vida inteira foi meu encontro com Deus, né? Sim. Porque isso não tem nada mais importante. Essa minha... E, na verdade, o encontro é uma consequência de uma jornada de confiança em Deus. Quando para ter uma ideia, quando eu comecei o meu relacionamento com Deus, eu dizia para Deus que eu não amava a Deus. Né? Num ato de sinceridade, porque eu não amava mesmo. Eu não conhecia a Deus. Então, quando eu conheci a Deus, eu me conheci. Então, eu acho que não tem experiência melhor nessa vida do que a gente se conhecer, se entender. Nesse autoconhecimento,
tu te cura das dores, tu te livra do medo, as tuas expectativas são alinhadas. Não que a gente não passe por problemas e não sofra, não fique triste, mas esse profundo conhecimento de Deus faz a gente se autoconhecer. Então, eu acho que se tem uma coisa marcante na minha vida e que pode determinar um antes e um depois, é isso, né? Não uma experiência somente, mas toda a jornada. E até hoje, toda vez, de repente, Deus se revela assim, maravilhosamente. E eu, ai, meu Deus, que maravilha, que coisa linda. E que melhor coisa que tem. Mas, isso sem dúvida. Mas eu acho que eu tive momentos, assim, muito importantes. O meu também, sem dúvida, foi, né? Sem dúvida alguma. Mas levando agora para o lado mais físico, assim, né? Emocional, físico mesmo, eu tenho 3 momentos, né? 2 com a minha mãe e 1 com a Pamela. Que foi quando eu tinha 13 para 14 anos, que eu saí de casa, e aí eu passava fome, passava frio, eu apanhava no clube, porque os mais velhos batiam na gente, a gente tinha 2 banheiros para usar em 80 meninos, era bem difícil. E aí eu volto para casa, e aí... Só que eu não falei nada nem para a mãe nem para o pai, porque se eu falasse, embora a gente tivesse uma vida muito simples e humilde, mas pelo menos eu não apanhava e não passava fome em casa, né? Tinha o básico do básico. E aí eu não podia, eu tinha que esconder. Só que a mãe viu que eu tava triste, né? Porque era uma situação difícil. E aí eu deitado, assim, no colo da mãe, a cabeça no colo da mãe, sabe, mãe, né? Fazendo um carinho, assim. Ela falou assim, filho, não volta, fica. E aí eu chorei igual uma criança. Falei, não, eu preciso voltar, porque senão eu nunca vou conseguir dar a casa de vocês. Então aquele é um momento que pra mim marca, né? Lógico que eu me emociono. Porque foi bem difícil, porque eu não queria voltar para o clube, eu queria ficar em casa, perto do pai, da mãe, do carinho da família. E uma criança, 13 para 14 anos, aí eu tive que voltar. O segundo foi quando eu já tinha meus 18 anos e veio um clube da Europa me oferecer um contrato gigantesco em euro, eu tinha 18 anos, que ali a minha vida ia mudar. E aí eu cheguei, voltei da cidade onde eu jogava, que era Caxias do Sul, para Santa Cruz, lá. E aí me veio aquela cena na minha cabeça, eu no colo da mãe, né? Não precisa ir. Aí, tipo assim, pô, valeu a pena. E aí eu entreguei o contrato, assim, na mão. Ela chorava igual uma criança e eu também. E tipo, poxa, valeu a pena, né? E o terceiro, que aí eu depois casei com a Pamela, conheci a Pamela, que foi quando eu fui convocado para a seleção italiana. Que a gente estava lá na Itália, em Verona, e a gente assistindo a Sky, na TV, principal canal esportivo do país, convocação da seleção italiana, e aí eles falam Rômulo. Aí eu e a Pamela, a gente se abraça de joelhos, chorando, agradecendo a Deus, os dois chorando igual uma criança, né? Então tem momentos assim que marcam, né? E o teu? A gente quer saber do teu agora, Ai, meu mais Deus, físico e emocional. muitos, O principal, um só. Assim, ó, eu vou te dar né? Porque, imagina, uma filha criada por mãe solteira, sozinha. Nunca tive assinatura de gibi, nem pensar, né? Sim. Mas eu queria um almanacão, que era uma edição limitada de historinhas da Turma da Mônica. Não sei se tu te lembra que tinha um almanacão, que era assim, uma edição de férias e tal. E eu passo na frente de uma banca de revista e peço para minha mãe, mãe, eu quero aquele almanacão. E a minha mãe vai olhar o preço e diz, ai, filha, esse a mãe não vai conseguir, mas vou te dar esse aqui. E aí me dá uma revistinha fininha, sei lá, que eu nem me lembro o que era. E aí, anos depois, eu me deparo fazendo um parque inteiro. Quando eu fui assinar o contrato, veio de São Paulo o contrato para eu assinar com a Maurício de Souza. Eu levo no cartório, o jurídico já tinha revisado, eu levo no cartório, que eu vou virando as páginas, assim, quem assinou o meu contrato? O próprio Maurício de Souza. Aquela assinatura que a gente vê em todos os gibis, em todos os quadrinhos, estava lá naquele contrato. E aí, de repente, a gente está lá dentro daquele universo que não é só para minha criança interior, né? Mas é para todas as crianças desfrutarem com a família,
Então, isso é muito incrível, sabe? Sim. Mas eu já vivi muitos momentos, assim, porque eu era pobre, desnecessariamente pobre, né? Aquela Sim. pobreza desnecessária, né? Sim. De dividir pãozinho, de morar de favor, de ter todo aquele contexto, assim, de situação de pobreza. Mas, graças a Deus, a minha mãe com uma mentalidade maravilhosa. A gente nunca foi pobre por dentro, sabe? Aquela pobreza no mau sentido. A gente nunca teve aquela pobreza mental. A minha mãe sempre foi uma mulher que me incentivou muito. Então, eu já passei por... E aí eu falo da minha mãe e me emociono. Tu me pede para emocionar e eu me emociono. Porque foram tantas conquistas lindas, assim, que eu nunca imaginei que eu teria, né? Sim. E todo dia na minha vida, eu sou uma pessoa que eu acordo todos os dias, Rômulo, grata. Todos os dias eu acho um sentido maravilhoso para existir. Então, eu não tenho assim um momento, porque foram muitos, muitos. Eu vivo em novidade de vida quase todos os dias. Deus tem me surpreendido em tantos momentos que eu não consigo separar. E outra, que eu tenho memória ruim para coisa ruim. Então, as coisas ruins, eu esqueço logo, sabe? Então, eu já nem me lembro direito o que passei, o que não passei. Eu olho para frente, eu sou muito... minha vida está muito... Os meus olhos, a minha mente está sempre voltada muito para frente. Então, nem sei o que te dizer, porque eu já passei por tanta coisa maravilhosa que eu nunca esperei, que... Só agradecer, assim, é incrível. Sim, quanto Deus é bom. Muito legal, muito legal. É porque assim, né, Manu? Parece que é inalcançável, inacessível chegar aonde a Manu chegou. Onde os grandes empresários de Gramado chegaram. Porque as pessoas acham que nasceu em berço de ouro, que teve facilidade, ajuda de muita gente, teve padrinho. Né? Tipo, quando eu jogava, chegava em clube, o pessoal que não conseguia jogar, eles falavam assim, porque eu nunca tive um padrinho forte, né? Como se a gente tivesse um padrinho para chegar lá, como se a gente não tivesse que passar fome, frio, dificuldade, receber não, ficar com vergonha muitas das vezes. Sim, humilhações. Muitas, né? Muitas até chegar onde chegou. Mas isso que é legal porque é inspirador. Porque com certeza vai ter alguém assistindo, quer dar o primeiro passo, quer abrir algo, quer empreender, quer tirar aquela ideia lá da cabeça e colocar em prática, estava com medo, e escutando histórias assim como a tua, que é inspiradora, vai dar o primeiro passo, né? E dando o primeiro passo, ela vai percorrer a maratona inteira. Toda maratona começa com o primeiro passo. Isso é muito legal. E assim, mano, uma pergunta que eu sempre faço, se tu perdesse absolutamente tudo hoje e tu não tivesse nenhum tipo de recurso financeiro, o que tu faria para mudar de vida hoje? Mas não aquela resposta teórica, sabe? Eu ia estudar, eu ia dar a volta por cima. Sim, eu sei. Eu quero saber na prática, o que tu faria hoje? Hoje a Manu tá sem R$1 na conta, ela não tem banco para recorrer. O que ela faria? Porque ela precisa comer amanhã, daqui a um mês, enfim. O que tu faria? Primeira coisa que eu faria é um plano. Eu sempre digo que a maioria dos empreendedores frustrados ou das pessoas que têm grandes ideias e não conseguem realizar é porque não fazem um plano. E quando eu digo fazer um plano, não é só no mundo das ideias, é colocar no papel. Sim. Se as pessoas soubessem a quantidade de oportunidades que se abrem, quando a gente chega com um plano, não precisa ser perfeito, mas ele precisa fazer sentido. Sim. E ele precisa estar no papel. Eu faria um plano, porque eu já tive algumas vivências, não só no setor privado, mas inclusive no público. Eu já fui vereadora, e a grande diferença de Gramado quando chegava para buscar dinheiro no governo federal, no ministério. Simples. Plano. Porque a maioria dos municípios chegava lá só com uma ideia. Mas quem chega com um plano no papel consegue viabilizar. Sempre digo, cuidado com o que tu vai colocar no papel, porque a chance de realizar
é grande. Uhum. Então, eu faria um plano, eu me focaria numa ideia e botaria essa ideia no papel. E eu tenho certeza que com o plano certo, a gente consegue atrair pessoas que comprem aquela ideia e te ajudam. Eu sempre digo, não existe, né, realizar nada sozinho. Sim. Outra coisa que eu digo até, assim, eu vim de uma infância muito pobre, mãe solteira, mas eu não romantizo isso. Uhum. E eu acho que tu também não, porque tu não Uhum. quer que a tua filha, né, vivesse essa mesma... Sim. Foi importante, é legal, mas eu não romantizo. Sim. E eu acho o seguinte, até quem tem padrinho também tem o mérito. Porque reunir as condições para a realização também é mérito. Uhum. Sabe? Sim. Porque as pessoas dizem, porque fulano teve... Bom, ele teve como reunir as coisas. Tem gente que tem dinheiro e não faz nada. Sim. Né? Uhum. Eu sempre digo, as pessoas não estão onde estão à toa. Não estão onde estão à toa. E normalmente são pessoas que têm uma ideia Uhum. e se organizam para executar. Então, se me faltasse tudo, eu faria um plano e sairia falando com as pessoas e mostrando meu plano, e mostrando que faz sentido, e dizendo, vamos junto que vai dar certo. E empenho, né? Porque não basta mostrar o plano e depois não executar, né? Tem que executar até o fim. Sim. E ter um plano é um plano, né? Porque todo empresário de sucesso, ou toda pessoa de sucesso, ela tem um plano e ela não vai para o plano B. Tem que fazer dar certo aquele, né? Exatamente. Porque imagina, né? No momento de maior estresse, dificuldade da Vila da Mônica, se tu tivesse um plano B, tu não colocaria toda a tua força ali e provavelmente não daria certo, né? Quando a gente vai jogar futebol, por exemplo, o jogador de futebol tem um dilema muito grande quando ele chega nos 18 para 19 anos. Que é ou ele vai ser jogador, ou ele não vai ser, ele não tem estudo. Uhum. E é o que muitos jogadores fazem. Eu vou estudar e jogar ao mesmo tempo. Caso eu não consiga subir profissional, acabou minha carreira, pelo menos eu já estudei. O grande problema do jogador de futebol estudar, por incrível que pareça, e eu amo estudar e eu quero que as pessoas estudem, é que se o jogador de futebol ele estuda muito enquanto ele está ali nas categorias de base, ele não consegue focar e não tem performance. Uhum. E aí ele não vai ser nenhum... Porque ele não consegue se dedicar 100% ao estudo, nem 100% ao futebol. Então ele vai chegar com 18, 19, 20 anos, ele não vai ser jogador, ele estudou mais ou menos só para tirar as notas. Então não ter plano B. Eu, sim, tive que acabar o 2º grau, mas jamais me foquei na faculdade, jamais me foquei em estudo, porque tinha que ser jogador de futebol. Era o caminho mais rápido, né? Era o talento que eu tinha que acontecer, tinha que dar certo. Mas no mundo do empreendedorismo é a mesma coisa. A pessoa tem um plano, ela vai até o final, ela rasga todos os outros planos até que ele dá certo, ele dá. Deu certo, beleza, vai pro próximo. Creio que foi assim contigo também. Exatamente. Essa coisa de quanto falta. Não importa se falta muito, se falta pouco. A gente vai fazer até chegar. Até dar certo. Até dar certo. E uma coisa que tu trouxe que eu achei muito importante e eu considero um pensamento bem assertivo e ele é pouco estimulado no Brasil, que é estimular os nossos potenciais. No Brasil, o ensino, ele faz a gente desfocar, né? Eu sou muito boa em matemática e sou ruim em português. Não sou muito boa em português, sou mediana em português. O que o sistema de ensino no Brasil faz? Ele te faz deixar um pouco a matemática e tentar aprender português. Aí o que acontece? Tu não sabe nenhuma coisa nem outra. Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, é totalmente diferente, né? Tu é bom naquilo, não é? Tu é um bom esportista, tu vai para a faculdade porque tu é bom naquele esporte. Te potencializam. E essa é uma dica importante, né? É identificar no que a gente tem habilidade, no que a gente é melhor, e eu acho que isso faz toda a diferença para o resultado. É potencializar o teu potencial, aonde tu brilha, aonde que tu pode.
eu sempre falo para o pessoal, eu procuro me conhecer muito, então eu sou muito mais criativa. Então, quando tem um problema muito difícil dentro da empresa, algo difícil mesmo, que precisa achar uma solução diferente, me chama. Não me chama para resolver um conflitinho, né? Porque eu não tenho aquele poder de execução Sim. Breve, simples e talvez prático. Não é para mim. Então, o meu time sabe como é que eu funciono, mas não tem uma coisa vem. Se não, nem me chama. Então, esse foco que tu teve na tua carreira, que era onde tu tinha o teu talento, foi extremamente inteligente, né? E o foco é um grande vetor do realizar, né? Do fazer acontecer, com certeza. Sem dúvida, concordo. E assim, Manu, a gente conversou bastante aqui. Vamos para a parte final aqui. Se tu tivesse que contar assim, o maior orgulho da tua vida, tá? Seria Vila da Mônica? Seria uma coisa mais simples? Sei, tu falou do teu encontro com Deus, mas trazendo para as coisas mais físicas, assim. Qual que seria o maior orgulho da tua vida hoje? Hoje? De toda a tua vida, assim, o teu maior orgulho. Não sei se foi a construção do Vila da Mônica, a realização de um sonho, uma coisa bem simples que aconteceu, enfim. Olha, acho que a minha maior conquista é a paz na minha casa, tá? Assim, a minha relação com meu marido, que é muito boa. Eu digo, eu chego em casa... Eu pensei que o Evandro ia vir hoje, acabou não vindo. Tu sabe que... ele não sabia que era para vir, senão ele viria, com certeza, com certeza. Mas, assim, o relacionamento que eu tenho com meu marido e, assim, a paz que eu tenho na minha casa, não tem conquista melhor do que isso. Não tem. Não tem melhor do que tu te sentir bem na tua casa. Sabe, eu chego em casa e, sabe, o problema lá fora fica lá fora. Eu tenho cada vez mais vontade de ficar na minha casa. Eu não sou mãe ainda, eu quero realizar esse sonho, porque para mim é um prazer tão grande. A paz que eu tenho lá, sabe? Eu acho assim, eu tenho muitas conquistas, assim, até títulos e tal. Eu não sou muito apegada, sabe, Rômulo? Não sou mesmo. Sim. Como eu te disse, eu vivo... Todo dia eu tô pronta para ser surpreendida, assim. Às vezes eu digo pro Senhor, o que vai acontecer hoje de legal? Sim. Porque eu sei que alguma coisa acontece. E mesmo os dias comuns são muito bons pela paz que eu tenho na minha casa, o relacionamento que eu tenho com meu marido. E isso foi um aprendizado meu de vida, sabe? Porque eu nem sempre fui assim. Sim. Então, a maior conquista que eu tenho hoje é o meu casamento e esse relacionamento bom que eu tenho de paz na minha casa. Porque eu sei que a vida cotidiana é muito boa. Sim. A vida, literalmente no dia a dia, né? De tu poder comer uma comida na tua casa, de tu ter um momento, às vezes, com a tua mãe, com a tua família. Sim. Isso, para mim, é de um prazer que eu posso dizer, eu amo viajar. E, graças a Deus, já posso dizer assim, já fui várias vezes para muitos lugares do mundo, eu tinha essa coisa de querer viajar. Sim. Eu já tive conquistas, assim, pessoais muito legais, né? Eu queria me formar, eu me formei, eu fiz coisas que eu nem imaginava. Tive títulos, a primeira presidente da Câmara Mulher, né, eleita. Fiz a vila, sei lá, já fiz tanta coisa. Mas a maior conquista que eu tenho é o meu casamento feliz, bom, e a minha casa com paz. Isso não tem... Já vi tanta gente bilionária que não tem. Eu conheço alguns, assim, que eles queriam... A única coisa que eles queriam ter é paz e uma família bem firme, fortalecida, forte, unida, né? E eles não têm, quer dizer, o dinheiro não cobre o que as pessoas, às vezes, mais simples têm, né? Que é uma família. E falando nisso, a Rebeca um dia falou pra Pamela assim, isso aí não tem pai que não se derrete, né? Ela assim, mamãe, eu posso casar com o papai quando eu crescer? Que amor. Aí a Pamela falou, não, filha, o papai é o marido da mamãe, tu tem que casar com uma pessoa que tu conhecer.
Mas ela falou assim, tipo, pra mim que sou pai, é lindo escutar isso, né? Porque ela quer casar com alguém que seja parecido com o papai dela, né? Uhum. Então, realmente, ter uma família não tem preço, né? Não, não É tem. uma das melhores coisas que tem. É. E, bom, para finalizar aqui, agradecer o pessoal da Lagui, que são nossos parceiros fortes aí, montaram toda a minha academia profissional em casa. Então, hoje eu não preciso mais ficar na fila lá da academia, banco suado, esperando, música ruim tocando, a gente sem opção de escolha. Tem academia profissional em casa, se vocês precisar, o pessoal da Lagui monta com equipamentos profissionais, muito boa. E o pessoal da EQI, que é um braço muito forte financeiro que a gente tem. Hoje a EQI do meu querido amigo Juliano Custódio, maior corretor independente do Brasil. Tem algumas grandes aí, mas a EQI é a maior com os melhores serviços. Inclusive já estendo serviço. Eu tenho um time, não sei se tu sabia, Manu. Hoje que eu sou educador financeiro, certificado no mercado... Isso eu sei, eu te sigo os Sim. conselhos. Só que eu tenho um time muito forte dentro da EQI, liderado por mim, onde todos os meus amigos eu tenho levado para lá, tanto na pessoa física quanto jurídica, para cuidar realmente dos investimentos. Porque muitos grandes empresários, embora sejam grandes empresários, mexam com milhões até bilhões, ou não tem conhecimento, ou quando tem conhecimento não tem tempo. Tanto para as finanças da pessoa jurídica quanto pessoa física. E é sempre um prazer estar atendendo com o melhor time liderado por mim, com as melhores taxas, os melhores produtos, serviços e soluções. Então fica o convite aí para fazer parte do time. Que legal, muito obrigada. Foi um prazer receber a Manu. Pena que o Evandro não pôde estar aqui, são os proprietários do Vila da Mônica, vocês têm que conhecer, é fantástico, eu já fui. A Pamela e a Rebeca já foram várias vezes, eu consegui uma só, tenho que voltar lá. Mas o local é lindo, inspirador. E agora, conhecendo a história dela, vai ficar mais bonito ainda a conhecer. Manu, obrigado por ter participado. Muito obrigada, uma honra. Estão todos convidados, né, para conhecerem Sim. a Vila da Mônica. Tem muito amor, tem muito carinho em cada detalhezinho. Sim. E a gente está esperando a todos, todas as famílias, crianças de 0 a 99 anos. Se tiver 100 também pode, Consegue a gente vai entrar receber com também. mais carinho ainda. Sim. E é um grande prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Tá bom, até a próxima. Fui!